muitos chamando de Super Sula. Independiente, Guarani do Paraguai, o Nacional Potosí e o Boston River. Bom times brasileiros terem escapado do Potosí, que é o mais alto dos times dos 64 é no times. céu, né? 4.000 e tralalá. Defensa e Justiça, Universidade Católica, Cerro Largo. Equador. Exatamente. E o Vitória, bom lembrar, né? E o tem Vitória, muito genérico, né, na Sul-Americana. que tá nesse grupo aí, viu? Os caras deixaram o Vitória lá em 2 Um grupos. grupo equilibrado, hein? É, equilibrado. Católica de Quito, Defensa e Vitória vão brigar pelas vagas. É bom lembrar que o primeiro passa e o segundo vai para a repescagem com os terceiros colocados Esse grupo da é difícil. Libertadores. América de Cali, Huracan, Racing, o Uruguaio e o Corinthians. Está complicado pro Timão? Você fala já já. Esse grupo é difícil. Fala já já. Pegou o Racing do Uruguai de novo, né? É. O Corinthians, né? Grêmio, Godoy Cruz, Esportivo Luquenho e o Atlético Grau. Cruzeiro, Palestino, União Santa Fé e o Muxuc Runa. Grande Muxucuna. É o Muxucão? Não conheço bem a história do clube. O Chucão da Massa. Da massa. Da massa. Eu vou te contar a história já. Obrigado. Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e o San José. Viagem para Oruro. É, não é fácil. Viagem chata para Oruro. Que delícia. Lanús, que já ganhou essa competição. Olha o Vasco aí, ó. Puerto Cabello É o meu time na Venezuela. e o Melgar, do Birner também. Torço para o Puerto Cabello. Melgar é o atual líder do peruano. Atlético Mineiro, Caracas, que já esteve na Libertadores em grupo com o Atlético Mineiro Ano passado. recentemente. Cienciano e o Deportes Iquique. Altitude em Cusco, contra o Cienciano, o primeiro campeão da Sul-Americana em 2004. Esse jogo, por exemplo, dá para dar aquela poupadinha. 3.300. Dá para dar poupadinha aqui. É um grupo de logística 3.390, chata para Caracas exato. e para Cusco, mas tecnicamente é um grupão para jogar. É um grupo bom. É o, né? melhor, o grupo pra passar mais em primeiro. acessível da Sul-Americana do ponto de vista técnico. Mas me pareceu que você teve uma certa preocupação com o Corinthians. né? Assim, o América de Cali é cabeça de chave, o América de Cali vem fazendo, assim como o Atlético Nacional, falamos da Libertadores, uma boa campanha, depois de ter passado anos e anos no ostracismo, né? Vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Colombiano, o Huracan vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Argentino, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota só. é isso, tem jogado bem. E o Corinthians, a gente não sabe como é que ele vai lidar com essa fase de classificação, essa primeira fase da Sul-Americana, olhando para o Campeonato Brasileiro. Então, levando em consideração que passa um e o segundo vai para playoff, é um grupo com armadilhas. Eu não consigo cravar que o Corinthians vai passar em primeiro. Eu acho que tem disputa aí. É o melhor time da chave, isso. mas tem disputa aí. Porque se você dissesse, se você afirmasse, o Corinthians vai com sua força principal em todos os jogos da Sul-Americana, eu acho que aí a chance de Mas passar vai em sofrer primeiro no brasileiro. era exatamente. A gente viu ano que vem. Sim. Se E ele o achar Corinthians que tem o lugar time dele para é a brigar Sula, por vaga também, direta na Libertadores. Exatamente. Ele tem que brigar por vaga direta. Exatamente. O primeiro objetivo do Corinthians tem que ser Exatamente. brigar por vaga direta na Libertadores. Via brasileiro. Via brasileiro. Não, e eu acho, Birner, Eu concordo com você. eu tenho essa lógica enfim, de que tem os times que podem olhar para as Copas, mas acho que mesmo esses times, a depender do grupo, e aí entra a questão que o Zupac está falando, mas mesmo esses times que dizem vou priorizar as Copas, o que eu quero dizer, priorizar a Copa é assim, na hora que você vai jogar uma Copa do Brasil, não tem discussão, você vai com o seu time principal, se a sua prioridade são as Copas. Mas mesmo quem prioriza a Copa, na Sul-Americana, a depender do grupo em que ele está inserido, eu acho que está muito bem para você. Não, tudo bem, minha prioridade são as Copas. Mas Só que assim, nesses jogos aqui, nessa fase, contra esses É times, que o Corinthians eu posso... caiu Não, num grupo difícil. exato, exato. você- Por isso o dilema. Deveria levar mais a sério a Sul-Americana, precisa mais da Sul-Americana, tem necessidade de um título ali. O Vitória, a gente sabe que seria um grande feito para o Vitória, certo? Como foi para o Fortaleza chegar à decisão, quase ganhar. O Vasco, que não ganha um título há tanto tempo, um clube gigante como o Vasco. O Vasco tem que se preocupar primeiro em não cair no brasileiro. Concordo. Então, assim, a Sul-Americana ela vai ser prioridade ou não para os clubes depois. Agora, não dá para nenhum clube desses envolvidos olhar para a Sul-Americana e chamá-la de prioridade. Talvez a temporada possibilite que você olhe para ela dessa Eu forma. acho que o Grêmio pode dividir, por exemplo, a Sul-Americana com o brasileiro, dependendo da rodada especificamente. Mas é difícil, porque a gente não sabe o que os times vão fazer no brasileiro. O Cruzeiro tem o Palestino, por exemplo, a gente ficou falando lá, Colo-Colo, o Palestino é líder do Campeonato Chileno. Sim. tem uma... E o Muxuc Runa, que é um time de uma
Mushoku Runa é Por uma... favor, curiosidade sobre o Não, eu glorioso anotei Mushoku aqui, é Runa. uma organização de inclusão dos indígenas. Uma organização legal. indígena, Legal. era uma tribo e foi uma organização para que fossem incluídos os indígenas no Equador. E, inicialmente, só pessoas de povos originários poderiam jogar no Mushoku Runa e depois foi aberto para outros cidadãos. História bonita. Livre, só tem um probleminha sul-americano, né? Se vai um só. É isso. Então a gente poupa isso aqui, aí. poupa ali e tal, mas se você for o segundo, Se for o segundo, Aí, você pode pegar uma seguinte, pedreira, um terceiro da Libertadores você difícil. tem mais partidas. pra E fazer. dá mais Também. dá uma Também turbinadinha no calendário. calendário. O aqui. calendário já está tranquilo, o calendário. Então a vida só vai piorar se você. Porque é o seguinte, a chance de ser eliminado é grande e ainda tem mais jogos. Quando você deveria reduzir, você vai aumentar. E a Sul-Americana tem uma logística pior que a Libertadores, porque como não são os principais times do país, geralmente são times que não são das capitais. Aí a logística já é mais chata de chegar. E eu não, assim, até não me surpreenderia, né? Eu falei, começando, ao falar da Libertadores, falei, olha, eu acho que dá para todo brasileiro passar. Claro que você tem uma dúvida maior em Inter e Bahia e tal. Aqui, apesar da gente dizer que se todos esses brasileiros tratarem a competição como prioridade, todos eles avançam, como isso não vai acontecer, como isso não deve acontecer, eu não ficaria nada surpreso se a gente tivesse brasileiro caindo antes da próxima fase, da fase de mata-mata, vamos dizer assim. Sim. Que seja até cair na repescagem, mas acho que é bem possível que isso aconteça. Eu olhando para aqui, vejo brasileiro e Copa do Brasil, para mim, prioridade. Eu deixaria a Sul-Americana na terceira posição das prioridades, tranquilamente. É isso. Sobre a Muito questão bem. de preferência dos torcedores e financeiras, eu entendo o Calçade, mas eu acho que um título sul-americano, para quem pensa em futebol, ele dá mais exposição à questão esportiva no continente do que dá um título de Copa do Brasil. Obviamente, aqui dentro a Copa do Brasil é muito maior. Mas dá prejuízo. Bom, seguinte, quinta-feira tem Pragmático, linha de você, passe, a Calçade. gente volta na quinta. Então, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a galera da ESPN no Linha de Passe, analisando todos os confrontos da Sul-Americana, que, na minha opinião, tem grupo da morte. A gente está aqui para vocês todos os grupos da Sul-Americana. O A tem Independente da Argentina, Guarani lá do Paraguai, Nacional Potosí, né, uma equipe que tem mais de 4.000 metros de altitude. Também tem o Boston River. No B, Defensa e Justiça, Universidade Católica do Equador, Cerro Largo do Uruguai e Vitória. No C, América de Cali, Huracan, Racing do Uruguai e Corinthians. D, Grêmio, Godoy, né? Godoy que, para quem não sabe, é um time que é bem chatinho de se enfrentar, inclusive, time argentino, Esportivo Luquenho do Paraguai e Atlético Grau. No E, Cruzeiro, Palestino, União Santa Fé da Argentina, Muchuque Runa, que é uma equipe do Equador e também tem altitude. No F, Fluminense, União Espanhola do Chile, Once Caldas e San José, também tem altitude para o Fluminense lá em Oruro. O G, Lanús, Vasco da Gama, Puerto Cabello e Melgar. Melgar, inclusive, uma equipe peruana que tem altitude aproximadamente de 2.200, 2.400 metros acima do nível do mar. Então, Vasco da Gama vai enfrentar uma equipe, sim, que tem altitude, mas é uma altitude mais leve, então não deve ser nenhum problema para a equipe do Vasco. E, por último, o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Caracas da Venezuela, Cienciano, que também tem uma altitude pesada, quase 4.000 metros ali, 3.000 e pouquinho mais ou menos, 3.500, 3.400, acima do nível do mar, o time peruano. Então, confronto bem complicado para a equipe do Atlético Mineiro. Só o Cienciano, porque, cara, Deportes Iquique, Caracas, não vejo nenhuma dificuldade. E principalmente na Arena MRV, eu vejo a equipe do Atlético Mineiro muito favorito para esse Grupo H. Para você me perguntar assim, qual é as equipes aí que vão ter o enfrentamento, o confronto mais complicado que vai ser o Grupo da Morte? Na minha opinião, se eu fosse listar seria o C, América de Cali,
Huracan e Corinthians. Para mim, esse é o mais complicado, né? Vale a gente citar também algumas situações, como, por exemplo, o A tem o Independente, o Guarani e o Nacional Potosí, mas o Nacional Potosí é uma equipe que eu acho muito limitada, mas tem o fator da altitude. 4.000 metros de altitude é muita coisa. Eu acho que é a maior altitude que tem, tanto na Libertadores, tanto na Sul-Americana deste ano. Em relação ali ao Cruzeiro, se der mole, pode rodar também, porque tem o Palestino, que é o líder do chileno, tem o União Santa Fé, a gente sabe como é que é complicado atuar com equipes argentinas. Em relação ao Vasco, o Vasco pega o Lanús, que é um time complicadinho também, porque é um time argentino, a gente sabe como é que é difícil atuar com equipes argentinas. Puerto Cabello, eu acho que vai ser o patinho feio do grupo do Vasco, e Melgar, eu acho que lá na casa do Melgar vai ser complicado também na altitude, mas fora dela eu acho que tem condições totais do Vasco classificar, seja em primeiro ou em segundo. Se for em segundo, vai para o playoff. Peço a você, galera, que deixe o like. É muito importante, deixa o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, Deixa até para vocês, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!